Por todo o mundo, um aumento excepcional no preço dos produtos agrícolas tem levado a população mais pobre do planeta a diminuir o seu consumo diário de alimentos. Em diversos países, a crise tem gerado revoltas. As consequências da inflação dos alimentos são bastante aparentes, mas é importante entendermos as causas para descobrirmos soluções para a crise. Há 3 fatores resultados de decisões políticas que fazem parte do problema. O primeiro diz respeito aos subsídios agrícolas. Nos países ricos, membros da OCDE, o influente lobby dos fazendeiros rendeu 268 bilhões de dólares em subsídios no ano de 2006. Essa política de subsídios impede que os agricultores de países em desenvolvimento concorram pelos mercados da Europa e América do Norte, o que prejudica consumidores e produtores das nações mais miseráveis. Também é prática comum na Europa e Estados Unidos pagar fazendeiros ricos para que não produzam em suas terras, o que diminui a oferta global de alimentos. Para piorar, quando o governo de um país recebe alimentos subsidiados de outro governo, ele pode redistribuir esses alimentos sem depender da receita doméstica. Fica assim fortalecido o clientelismo e debilitado o Estado de Direito, talvez a condição mais importante para o desenvolvimento econômico e social. Os resultados disso são catastróficos. Em segundo lugar, as políticas para a produção de biocombustíveis tiveram efeitos perversos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a produção de etanol desviou a oferta de milho para usos não alimentícios e elevou seu preço, fazendo com que os mexicanos tenham de pagar mais por um elemento essencial de sua dieta. Nos últimos 10 anos, a porcentagem de milho plantado para o etanol nos Estados Unidos foi de 5% para 25%. Os carros passaram a competir pelo milho, cujo preço subiu 50% nos últimos anos. Por fim, talvez o fator mais prejudicial seja a restrição ao comércio. Ao elevar o preço dos alimentos e ao fechar as fronteiras para o comércio, as tarifas de importação dos governos dos países ricos prejudicam diretamente os agricultores de países pobres, o que dificulta o desenvolvimento de uma agricultura sustentável nesses países. A remoção das barreiras ao comércio seria a melhor ajuda que os governos ricos poderiam dar aos países em desenvolvimento. Mas os governos dos países pobres também têm culpa. 70% de todas as restrições ao comércio foram criadas entre os países pobres por seus próprios governos. A tarifa média do comércio entre países da África subsaariana é de 33,6%, mais alta do que em qualquer outra região do planeta. Não é difícil perceber porque a África não conseguiu criar um mercado interno que promovesse a produtividade. Para piorar, os preços elevados levaram os governos de alguns países, como Índia, Rússia e Argentina, a restringir as exportações. Isso diminui a oferta mundial de alimentos e aumenta ainda mais seus preços. Não se cura uma doença com uma dose extra de veneno. Enquanto milhões de pessoas sentem no estômago os efeitos dessas ações políticas irresponsáveis, políticos insensatos continuam a repetir os velhos chavões protecionistas que impedem a adaptação global às mudanças econômicas. Só que o protecionismo não produz comida, apenas alimenta interesses particulares. É o livre mercado que alimenta o mundo. A solução é a liberdade.